Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer saia lápis. É uma saia com bolso na frente e bolso faca, mas eu fiz um bolso faca com uma leve curva acentuada, não foi um bolso reto. Então vamos comigo aprender? Iniciando aqui pelo corte, eu já cortei a parte de trás. A parte de trás eu deixei 2 centímetros de sobra para a colocação do zíper. Após cortar, dei uma recortada na parte de baixo também, acertando a bainha. E a parte superior eu fiz um pique bem no meio da saia para fazer as pences. Deixei também 3 centímetros embaixo para fazer a bainha. Depois prendi esses 2 centímetros que deixei na parte de trás com alfinetes. Coloquei em cima do tecido dobrado e cortei a parte da frente. O tecido que eu estou usando é tecido em poliéster. Colocando o centro das costas no centro da frente, a dobra do tecido. Cortei o tecido cuidando para encaixar as listras do xadrez. Cortei também a parte superior da saia para baixar um pouco a parte da frente. Após cortar, risquei com giz a marcação para o corte do bolso. Fiz uma leve curva acentuada. Deu 13 centímetros de corte. Cortei o bolso da frente, medindo 23 centímetros, acompanhando o modelo que está na saia com o molde. Depois coloquei a frente cortada sobre o tecido. Já com o espelho do bolso cortado, eu ia cortar um bolso inteiro. Mas como eu tinha que acompanhar as listras do xadrez, eu tive que cortar o bolso aberto. Depois cortei a parte inferior do bolso, que essa vai ficar por dentro e não vai aparecer. Então eu tirei já o outro como modelo, que eu ia fazer o bolso inteiro, cortei a outra parte. Então temos aqui um par da parte inferior do bolso. Temos aqui um bolso completo. Depois coloquei a parte do espelho por cima do outro tecido e cortei a outra parte, encaixando bem as listras do xadrez, que esse vai ficar na parte superior da saia, esse vai aparecer que é o espelho do bolso. Tecido xadrez ou listra é bom sempre cortar o tecido encaixando as listras e o xadrez, para ficar a peça com um acabamento perfeito. Depois cortei o cós da saia. Esse aqui tem 4,5 centímetros. Esse eu cortei com 10 centímetros. Acompanhando o xadrez do tecido. Cortei um cós inteiro. Usei também um zíper invisível de 20 centímetros. Após cortar o cós, cortei também a entretela. Após cortar a entretela, levei para colar a ferro. Com o corte pronto, vamos para a parte da costura. Você prega a parte inferior do bolso sobre a parte da frente da saia, fazendo uma costura de 1 centímetro. Pregando o bolso do outro lado também. Após pregar, você pode levar na overlock, chulear a parte da costura
e pespontar por cima. Se for um tecido que não desfia muito, pode deixar assim, pespontar por cima, pespontando sobre a parte do bolso. Aqui eu usei um pé cocador 1x16, mas você pode fazer também um pesponto mais larguinho. Ele não vai aparecer, ele vai ficar por dentro. Após pespontar, passei os bolsos a ferro para assentar as costuras. Após pespontar e passar, você prega ele por cima do espelho, da parte superior do bolso. Se você usar um tecido liso, fica mais fácil para trabalhar. Aqui, como é um tecido xadrez, tem que encaixar as listras do xadrez para ficar um acabamento bem feito. Prendendo só uma parte do bolso com uma costura. Depois você fecha ele na overlock, eu fecho primeiro na reta. Aqui eu fechei primeiro na overlock para depois acompanhar a costura, passando a costura na reta. Após fechar os bolsos, você fecha a parte de trás da saia. Tirei a medida do zíper, incluindo o cós da saia também. Deixei 1,5 cm de margem de costura. Com a saia já chuleada na overlock, deixei também uma abertura para o racho da saia, encaixando todo o xadrez. Depois fechei também as pences de trás com 7 centímetros. Após fazer as pences, fechei as laterais da saia. Encaixando também as listras do xadrez. Após fechar as laterais, preguei o cós na saia, iniciando pelo meio, para encaixar um pouco o xadrez, pelo menos na parte da frente, mas não deu para encaixar muito por causa das pences e da costura das laterais. Cortei o cós um pouco maior e depois cortei o restante que sobrou. Para terminar a costura do cós, iniciei novamente pelo meio, finalizando atrás. Depois cortei o restante, chuleei na overlock e preguei o zíper. Como eu já tinha dobrado o cós ao meio e passado a ferro, então marquei o meio com um pique e preguei o zíper do meio para baixo. Usei um calcador para zíper invisível. Após pregar um lado do zíper, marquei com um giz para encaixar a costura do cós. E embaixo prendi com um alfinete para segurar o zíper. Preguei o outro lado, segurando firme o zíper e o tecido.
Após pregar, troquei o calcador da máquina e coloquei um calcador de zíper do lado esquerdo para fazer o acabamento do zíper, dobrando a ponta do zíper para o lado direito, para não aparecer na hora de virar o cos. Depois eu marquei com giz para fazer o encaixe do acabamento do cos. Assim ficou um acabamento bem feito, tanto por fora como por dentro. Após pregar o zíper, alinhavei o cos e pespontei com um pé calcador de 1x16. Fiz um pesponto estreito. Tanto na parte inferior como na parte superior do cos. Ao iniciar a costura e finalizar, não pode chegar muito próximo do zíper, porque ao fechar pode trancar o zíper. Após pespontar o cos, fiz o acabamento também do racho. Fiz uma costura de 1,5 cm. Na parte superior, fiz uma costura reta de 3 pontos em cada lado. Para finalizar, fiz uma bainha de 2,5 cm. Segurando firme para o tecido não correr. Usei a fita como medida. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.